Olá a todos e a todas, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, fazendo essa gravação. Meu nome é Luciana Alan, eu estou na direção do Instituto Crescer há 20 anos. O Instituto Crescer é uma instituição do terceiro setor que vem trabalhando com a formação de professores para o uso de novas tecnologias e implementação de metodologias ativas. Os projetos acontecem em parceria com secretarias de educação em todo o Brasil e nós também temos iniciativas junto à rede privada, como por exemplo a rede salesiana de ensino. Eu sou formada em matemática, sou doutora em educação pela USP e há 30 anos eu venho estudando, pesquisando e também implementando projetos envolvendo a questão do uso da tecnologia. É a primeira vez, em toda essa história, é a primeira vez que eu me deparo com uma situação como essa que nós estamos vivenciando nesse momento. Não só eu, mas acredito que todos nós que estamos aqui hoje. Em todos esses anos de trabalho, tudo que eu busquei foi estimular com que os professores reconhecessem o potencial das tecnologias para apoiar o trabalho que eles vinham fazendo em sala de aula. Em alguns momentos eu até valorizava o uso dos ambientes virtuais, a gente falava de ensino híbrido, mas como uma estratégia complementar ao trabalho que vinha acontecendo no presencial. Agora, eu nunca imaginei que a gente um dia teria uma educação que não tivesse uma sala de aula com espaço físico como nós conhecemos até hoje. Então é algo muito novo, está todo mundo buscando esses caminhos, mas eu acredito que nesses momentos de desafio é que surgem as grandes oportunidades. Então eu acredito que esse momento que nós estamos vivenciando de educação remota, ela é um ponto de partida para realmente a gente dar um salto maior na educação e conseguir promover um processo de transformação. Um processo de transformação que a gente vem buscando há bastante tempo. Os nossos alunos, quando voltarem para as escolas, não serão mais os mesmos depois dessa experiência. Os professores não serão também mais os mesmos. Eles terão descoberto uma infinidade de recursos e vão estar interagindo com seus alunos num formato como eles nunca antes vivenciaram. Eles vão se conhecer de outra forma, eles vão ver que a tecnologia tem várias funcionalidades que até então não eram imaginadas e é uma grande oportunidade para então promover inovação. Mas se a gente quer realmente fazer desse momento um momento especial e aproveitar para promover um processo de transformação, a gente tem que então estruturar um projeto, tem que fazer um planejamento estratégico. Como em qualquer iniciativa que nós queremos organizar, tem que sim pensar em um projeto mais estruturante. E a gente vê que nesse processo, aí só compartilhando um pouco com vocês, esse processo de transformação digital, não no formato que a gente está vendo agora, ele já vem sendo trabalhado por vários países. E todos os países que tiveram sucesso nessa empreitada, a primeira coisa que eles pensaram em seu projeto é desenhar uma missão. Uma missão que estivesse atrelado a uma proposta pedagógica da instituição, para somente depois disso pensar que infraestrutura eles precisariam, que currículo seria esse que eles iriam trabalhar, como que seria a formação dos seus professores, como que seriam as estratégias de ensino e aprendizagem e as oportunidades de avaliação que poderiam ser promovidas a partir disso, e inclusive pensaram no processo de avaliação do projeto. Então, se você quer aproveitar esse momento para ser esse ponto de partida, é importante você pensar em desenhar esse planejamento estratégico. E para fazer esse planejamento estratégico, tem várias metodologias. Uma metodologia extremamente interessante nesse momento é a abordagem Design Thinking. Vocês lembram da abordagem Design Thinking? Então, só para a gente lembrar. O Design Thinking é uma abordagem que ela está organizada em 5 passos. O primeiro deles, a descoberta. A descoberta é quando você fala assim, eu tenho um desafio.
e como que eu posso enfrentá-lo. E qual que é o meu desafio nesse momento? O meu desafio é pensar como é que eu consigo promover o processo educacional, dar acesso aos meus alunos, mesmo eles estando em casa. O segundo passo é o momento do quê? Da interpretação. Eu criei algumas estratégias e eu vou aprender com essas oportunidades. O terceiro passo é o da ideação. Então, a partir dessas estratégias, dessas experiências que eu criei ou que eu vi de terceiros, eu vou ter uma ideia. Vou estruturar essa ideia, que eu chamo então de fazer um protótipo, e vou vivenciar então um processo de experimentação do meu protótipo. E no final eu vou avaliar essa experiência e criar um processo de evolução, de melhoria contínua dessas oportunidades. Então, que tal a gente pensar um pouquinho mais sobre o Design Thinking como uma estratégia para a gente poder organizar todo um processo de revisão do trabalho que a gente vem fazendo, tendo como ponto de partida a educação remota que nós estamos vivenciando hoje. Se você quer fazer isso de uma forma mais estruturada, vamos olhar para a metodologia de uma forma mais... Vamos olhar para esse processo, para toda essa metodologia, entrando um pouco mais no detalhamento de cada fase. Então vamos lá. O primeiro passo, o momento da descoberta. A descoberta é quando, eu disse agora há pouco, é quando a gente tem um desafio. E eu vou pensar como que eu vou enfrentar. Então, para eu entender esse desafio, a primeira coisa que eu preciso fazer é um diagnóstico. Então, eu preciso entender, se eu quero promover a educação remota, se eu quero levar a educação para os meus alunos, um processo educacional para os meus alunos, eu minimamente preciso fazer um diagnóstico para entender esse cenário. Como que esses alunos hoje estão tendo acesso das suas casas? Que tipo de infraestrutura eles têm de acesso à internet? Que tipo de tecnologia eles têm para poder acessar uma videoaula, um material que eu vou produzir? Será que essa tecnologia que os alunos estão utilizando está totalmente disponível para eles? Ou será que eles têm que compartilhar com seus pais? Isso é um ponto importante de pensar. Como é que esses pais estão organizados? Eles estão por conta dos seus filhos ou eles estão fazendo home office? Todos esses aspectos, qual é a classe social desses pais, para saber o quanto eles dão conta de me apoiar nesse processo de ensino-aprendizagem. São vários aspectos que a gente precisa levar em consideração. Então, o primeiro aspecto é a gente pensar em fazer um diagnóstico. Um outro aspecto interessante, outro ponto interessante no momento inicial, aí no momento da descoberta, é olhar em volta, ver o que outras escolas estão fazendo, que outros caminhos já foram descobertos e buscar aprender com essas experiências. Então, você criar a sua estratégia de educação remota. E nesse processo é muito importante você pensar em um ambiente para fazer essa oferta. É muito importante que você tenha um ambiente onde você possa organizar as suas aulas virtuais, e aí você tem uma série de recursos para isso, como por exemplo o Moodle, o Canvas, o Blackboard, que permitem, que são os chamados LMS, que são os Learning Management Systems, que permitem que você crie aí um ambiente de educação à distância. E também é interessante você ter o quê? Uma ferramenta para comunicação síncrona com seus alunos, que pode ser um Zoom, pode ser o Teams da Microsoft, pode ser o Hangout da Google. Enfim, você tem várias ferramentas que podem apoiar esse momento que é extremamente importante de interação com os seus alunos. Depois da descoberta, chega o momento da experimentação. Você então criar essas estratégias com o apoio dessas ferramentas, implementar esse processo, e aí vai um processo, vai muita coragem, muita disposição, uma certa resiliência, porque nem sempre tudo vai dar certo da primeira vez. E nesse processo promover a escutativa. A escuta dos seus alunos, a escuta dos pais dessas crianças, a escuta dos seus professores, para você entender esse cenário, entender como essas coisas estão acontecendo e a partir disso você conseguir lá para frente aprimorar. É um processo de teste e escuta, teste e escuta, e com certeza vocês vão achando as oportunidades. Feito isso, chega o momento da
ideação. Você já pensou nessas estratégias, você já fez algumas experiências, chega um momento então agora de você realmente desenhar um projeto mais estruturado, um projeto que sirva não só para esse momento, mas que ele também possa ser um projeto que possa dar continuidade depois que passar esse momento que nós estamos de isolamento social. Porque todas essas relações que estão sendo estabelecidas agora, nesse mundo virtual, nessa educação remota, elas não vale a pena que elas sejam desfeitas. Esse espaço que está sendo criado para apoio ao ensino, esse ambiente virtual, é super importante e interessante que ele se mantenha, que ele continue vivo, que essa memória que foi construída até esse momento, que ela continue sendo usada de alguma forma. Então, para isso, é importante que você vai perceber que a partir dessa experiência você vai conseguir redesenhar, então, a missão educativa. É muito provável que quando esses alunos voltarem para a escola e esses professores voltarem para as escolas, eles vão enxergar a escola de uma forma diferente. A gente vai ressignificar esses espaços. Qual é o real sentido de nós estarmos juntos? O que a gente consegue, o que a gente precisa realmente fazer naquele espaço que a gente não conseguiria fazer em outro espaço? Como é que eu posso aproveitar melhor toda essa infraestrutura que foi criada para esse momento remoto, para uma continuidade de um processo de ensino-aprendizagem? Então, eu acho que vale a pena, nesse momento, a gente pensando nessa transformação que a gente quer promover, a gente, inclusive, repensar a nossa missão educativa. A proposta política pedagógica da instituição. Revisar os tempos e espaços escolares. Qual é esse tempo presencial? Qual é esse tempo virtual? Como é que eu conecto, como é que eu aproveito melhor as oportunidades que cada um deles pode me trazer? Junto com tudo isso, eu vou ter que repensar o quê? Infraestrutura. Eu vou ter que repensar a minha relação com os professores. Como é que vai ser a minha relação de trabalho com os professores? Eles serão remunerados só pelo tempo que eles estão dando aula presencial? Como é que eu começo a olhar esse tempo virtual também como parte do trabalho desses professores? Eu vou ter que repensar as minhas estratégias, é uma boa oportunidade de repensar a avaliação. Vocês vão ver que depois dessa experiência, vocês vão descobrir que a avaliação em ambientes virtuais, ela é muito mais somativa, muito mais, permite um registro, uma memória e apurar de uma forma muito mais significativa todo o trabalho que os alunos vêm fazendo do que numa simples prova que a gente faz ali no final de um bimestre. Então, como é que a gente aproveita melhor todo esse registro que está sendo feito para poder fazer um processo avaliativo mais eficiente? E aí, junto com tudo isso, nós também vamos ter que repensar a relação com as famílias. Qual é essa relação que está estabelecida? Qual é o verdadeiro papel dos pais nesse processo educacional? Que essa é uma grande oportunidade também dos pais estarem redescobrindo essa relação que eles têm com seus filhos e o papel que eles têm na educação dos seus filhos. Enfim, feito isso, chega o momento então de você experimentar esse protótipo que você fez. Esse protótipo, ele não vai ser agora, não vai ser nesse momento de educação remota. Como eu disse, esse momento está servindo para você experimentar ferramentas, experimentar, sentir como os alunos sentem toda essa dinâmica, os professores se apropriarem dessas ferramentas para você repensar todo esse contexto. Agora, a prototipação, o desenho, ele pode ser um projeto de longo prazo, que você continua implementando ao longo do segundo semestre e que você vai aprimorando e vai evoluindo até o momento que você acha que você tem um novo projeto extremamente interessante aí acontecendo na sua escola. E tenha certeza que mesmo com tudo isso que a gente vem passando, com todo esse processo, vai ter professores que não vão conseguir se adequar a esse novo modelo de educação. Tem professores que, por mais que a gente tente, que a gente estimule, eles não vão se sentir confortáveis em usar tecnologias.
Tem um gráfico de ciclo de adoção de novas tecnologias, que vale para qualquer tecnologia que é lançada no mercado, que ele foi feito pela Evert Roger, que ajuda a mostrar, né, que a gente sempre vai ter aí pessoas nesse universo que nunca vão se adaptar às novas tecnologias. São os céticos. E os céticos são 16% de uma população. Então, vamos pensar também nesse processo, depois que a gente vivenciou tudo isso, a gente ainda vai ter professores que são céticos, que vão querer continuar trabalhando no formato que eles vinham trabalhando e não incluir a tecnologia necessariamente no seu dia a dia. E aí, como é que fica? Como é que fica a minha relação com esse professor? O quanto que eu olho, e ele sendo um bom professor, ele conseguindo ter um processo de empatia com os alunos, como é que fica tudo isso? É uma grande pergunta que vale a pena vocês refletirem. Enfim, essa é uma conversa longa, a gente não tem os caminhos para poder pensar todo esse processo, a gente não tem respostas para tudo isso que está acontecendo, mas a gente pode aproveitar esse momento para vivenciar uma grande experiência, para testar, para poder criar coisas novas, para fazer aquilo que a gente nunca teve coragem ou nunca teve tempo para fazer. Esse é o momento, aproveite. E aí eu fecho com uma frase: a melhoria da qualidade da educação de nosso país é uma questão urgente, já era uma questão urgente e agora mais ainda. E somente com um novo olhar, muita criatividade, muita coragem, conhecimento técnico e disposição, a gente vai mudar essa realidade que a gente tem hoje, fazendo com que os nossos alunos possam ter e perseguir seus sonhos. É um grande prazer ter feito essa conversa com vocês. Espero que ela tenha servido de alguma dica para vocês nesse momento e eu fico à disposição para continuar interagindo e trocando ideias no ambiente virtual, nas redes sociais. Vocês me acham no Facebook, no LinkedIn, como Luciana Alan. Foi um grande prazer. Obrigada.